Falo ainda sobre Flamengo e Paquetá, há otimismo na Gávea em relação a esse acordo. Para completar, é verdade que o Flamengo sugere 40 milhões de euros por Caio Jorge? Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te atualizar agora sobre o Flamengo na bronca com as cotas de televisão do Campeonato Brasileiro. Essa tem sido uma marca dos dirigentes rubro-negros. Foi assim com o com o Landim e agora com o BAP. A nova treta diz respeito aos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro, tudo porque a Libra, da qual o Flamengo faz parte, vai ter de incluir mais um clube na distribuição da grana. Você sabe que o Remo subiu para a primeira divisão e integra a Libra. Na teoria, o 1 bilhão 170 milhões de reais que foi pago no ano passado seria mantido para esse ano, mas com a entrada do Remo vai sobrar menos dinheiro para os clubes. A solução encontrada pelo Flamengo é exigir que a Libra passe a pagar 1 bilhão e 300 milhões de reais por edição. Seria um acréscimo de mais ou menos 130 milhões de reais, o que permitiria ao Flamengo não perder dinheiro. É importante registrar que não há, no acordo dos clubes com a Libra, qualquer previsão de aumento das cifras em caso de acréscimo de clubes, embora exista o contrário, se houver uma redução grande do número de times, há uma redução já prevista em 11% dos repasses para os clubes. Faltou alguns dirigentes de clubes entenderem ou preverem essa possibilidade quando do acordo com a Libra. Só para completar o noticiário rubro-negro, registrar que Paquetá, ou melhor, que o West Ham pede por Paquetá 42 milhões e meio de libras, com um negócio que aconteceria no fim dessa atual temporada. O West Ham não tem a intenção de perder o Paquetá por agora porque briga contra o rebaixamento. Eu cheguei a contar para vocês que no melhor dos cenários o West Ham toparia negociar o Paquetá no finalzinho da janela brasileira, lá pelo dia 3 de março, se já não tivesse chances de escapar do rebaixamento. Mas nos planos do West Ham nesse momento é de negociar por 42 milhões e meio de libras somente a partir de julho. Hora de falar sobre o Flamengo animado com a possibilidade de acertar a compra em definitivo do Paquetá até o fim dessa semana. A operação segue sendo bem complicada, mas o Paquetá tem feito todos os esforços do mundo para não permanecer no West Ham. O jogador faltou ao treino dessa terça-feira e nessa quarta se reapresentou para uma conversa franca com o Nuno Espírito Santo. Ele disse ao técnico português que não tem mais vontade em continuar na Inglaterra. Ele inclusive chegou a recusar a possibilidade de se mudar para o Tottenham. Outras alternativas que poderiam surgir também estão descartadas. O Paquetá deixou bem claro para o técnico português do West Ham que quer voltar ao seu país, ainda que precise abrir mão de dinheiro. Ele explicou toda a situação pela qual passou, com direito à investigação na Federação Inglesa, por uma suposta participação em esquema de apostas esportivas, e ele disse que só vai conseguir recuperar sua felicidade voltando ao Flamengo. Entre Flamengo e Paquetá está tudo absolutamente certo. Falta o sim do West Ham. A primeira proposta do Flamengo de 30 milhões de euros mais 5 em bônus foi recusada. O Flamengo já acenou com a possibilidade de alcançar até 40 milhões de euros. O West Ham bate na tecla de que gostaria de 49 milhões de euros, liberando o Paquetá apenas no fim da atual temporada europeia, ou seja, no mês de julho. Importante registrar que se depender do Paquetá, a tendência é que essa situação seja resolvida ainda nessa semana. E vem da Itália a informação de que o Flamengo promete uma nova proposta ao Cruzeiro por Caio Jorge. Oferta que pode chegar a 40 milhões de euros ou 251 milhões de reais. Informação trazida pelo jornalista italiano Nico Schira. Cruzeiro, dessa maneira, estaria a 10 milhões de euros da sua pedida. Pedro Lourenço, dono da SAF Cruzeirense, tem batido na tecla de que só vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros. A gente está falando de uma diferença de mais ou menos 63 milhões de reais entre aquilo que o Cruzeiro pede e o que o Flamengo estaria disposto a oferecer. E é aqui que vem o problema. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte cruzeirense que assegura que não houve nem sequer sondagem do Fla em relação a uma possível nova proposta. O Flamengo também nega que tenha ou esteja disposto a pagar esses 40 milhões de euros. Caio Jorge, que acaba de ter seu contrato prorrogado até 2030 com um belo reajuste salarial. Sonha em contratar Everton Cebolinha. Seria a cereja do bolo para o time alvinegro.
que já tem reforços importantes como Gabriel Paulista para a zaga, Matheus Pereira para a função de volante, Pedro Milans como lateral direito e Caio César pro ataque. Cebolinha é visto no Parque São Jorge como alguém que mudaria a prateleira alvinegro. O problema é a negociação com o Flamengo. O rubro-negro tem contrato com o Cebolinha somente até 31 de dezembro. E a primeira ideia do Corinthians de pegá-lo por empréstimo está praticamente descartada. Essa ideia só pode avançar se o Flamengo conseguir renovar o contrato do Cebolinha. Não teria muita lógica para o Flamengo emprestar um jogador que está no seu último ano de contrato, com a lembrança de que o Flamengo investiu 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Seria o mesmo do que aceitar a perda desses 13 milhões e meio de euros. Então, para que exista a chance de empréstimo, o Flamengo antes precisa renovar o contrato. E aí vai caber ao Cebolinha dizer se vale a pena ou não estender esse vínculo. Outra alternativa para o Corinthians seria comprar os direitos econômicos do Cebolinha, o que não parece muito real diante das circunstâncias financeiras e da necessidade de economizar. O Corinthians precisaria gastar algo na casa dos 8 milhões de euros, pelo menos essa é a pedida do Flamengo para negociar o Everton Cebolinha nesse momento. Só para completar, vale a lembrança de que o Cebolinha ganha 1,5 milhão de reais por mês no Flamengo. Esse dinheiro tem disponível, não dá para dizer que disponível, mas o Corinthians conseguiria alcançar tais cifras, mas primeiro precisa se acertar com o dono dos seus direitos econômicos. Você gostaria de Everton Cebolinha no timão? Quais reforços ainda precisam ser contratados? Já uso o espaço para comentário e responda. Só para fechar de vez, contar que na última temporada do Cebolinha com a camisa do Flamengo foram 43 jogos, 4 gols e 4 assistências. Vê aí se é verdade que o Fla vai renovar com o Cebolinha. Vamos lá, Ramon. Essa eu nem preciso repassar, porque eu já havia perguntado. O que o Flamengo não quer é correr o risco de perder o Cebolinha de graça. Então, eram duas as possibilidades. Ou vende nessa janela de transferências, ou tenta a prorrogação do contrato. O vínculo do Cebolinha com o Fla se encerra em dezembro desse ano. E o Flamengo gastou 13 milhões e meio de euros para comprá-lo do Benfica. Então, tudo que o Flamengo não quer é correr o risco de perder o jogador de graça. Então, tentou vender para o Corinthians, não deu certo. Tentou fazer outros negócios, incluí-lo na transferência com o Cruzeiro. Não deu certo. Beleza. Então vamos sentar com o Cebolinha para tentar prorrogar esse contrato, porque senão o Cebolinha a partir de julho pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer time do Brasil ou do exterior a partir de janeiro de 2026, tá bom? Não. Ele pode assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho e se mudar para outro clube a partir de janeiro de 2027. Boa noite, Nicola Verídico, que o Paquetá no Flamengo está demais, o maior das Américas. Bora explicar a situação do Paquetá? O Flamengo fez ontem uma primeira proposta de 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A proposta já foi recusada. O Flamengo acenou com 35 mais 5, também não deu negócio. O West Ham topa negociá-lo no fim dessa temporada europeia, ou seja, em junho, até porque o West Ham corre enorme risco de rebaixamento, por 42 milhões e meio de libras, que vai dar algo na casa dos 48 milhões de euros. O Paquetá já disse sim à proposta do Flamengo. O Paquetá está fazendo todo o esforço do mundo para se mudar para o rubro-negro ainda nessa janela de transferências. Pode acontecer de Flamengo e West Ham aguardarem até o fim da nossa janela em 3 de março. Se até lá o West Ham já tiver rebaixado, hoje o time está a 7 pontos da primeira equipe fora da zona do rebaixamento, esse negócio pode ser antecipado, tá bom? E com o Almada, o Flamengo desiste rápido das coisas. É que o Flamengo, não dá para dizer que o Flamengo chegou a fazer proposta oficial, o Flamengo quis entender as condições. O Flamengo telefonou para o representante do Almada para perguntar, para especular, para saber se havia vontade do Almada. Mas antes de conversar com o Almada, já existia um tratamento, um diálogo, um namoro já antigo em relação ao Paquetá, tá bom? Valeu então, família, mais um giro de notícias importantes e atualizadas do Flamengo neste sabadão. Não, sábado, eu tô viajando aqui, nesta sexta-feira, dia 16 de janeiro, com muita informação importante. Rapaziada, contar também que a gente tá aí tranquilo e feliz e contente com a sua presença. Peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative também o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. A gente segue essa edição por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tudo. Fui.